Olá, eu sou a Roberta Garcia e a Lei Maria da Penha me protege. Eu sou Heloísa Vilela e a Lei Maria da Penha me protege. Eu sou Juliana Dalpiva e a Lei Maria da Penha me protege. Eu sou a Gabriela Varela e a Lei Maria da Penha me protege. Eu sou Vivian Mesquita e a Lei Maria da Penha me protege. A cada hora, 26 mulheres sofrem agressão física no Brasil. Por dia, 51 mil mulheres são vítimas da violência. Desde 2006, a Lei Maria da Penha protege milhões de brasileiras. Maria sobreviveu à violência e dedicou a vida à busca por justiça. Ela estará no ICL em um encontro ao vivo e exclusivo para contar sua história de lutas. Será no dia 10 de março, um domingo, às 8 horas da noite. Garanta a sua vaga, vem com a gente. Muito bem, pessoal, estamos ao vivo, estamos começando o Desperta ICL de hoje, sexta-feira, 8 de março, 7h01 da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado à companhia de todo mundo. Este programa é o Desperta ICL, nós estamos ao vivo todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. Este programa, claro, fica gravado no YouTube, você pode assistir na reprise, assim como fazem centenas de milhares de pessoas. Isto não é exagero, porque a gente está fazendo audiência recorde todos os dias aqui, isso graças à companhia da nossa comunidade. Então, para quem já está chegando por aí, estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, principalmente no YouTube, nos canais do Eduardo Moreira, no canal do ICL Notícias, no canal do Leandro Demore. Então, se você puder, faça aquele roteiro básico do YouTube pela manhã, deixa seu like, ativa o sininho, assine os canais caso você não assine e, por gentileza, o mais importante, compartilhe este programa por aí. Manda no seu grupo de Zap, manda no Facebook, posta no Twitter, mande por e-mail, se você tem grupos de e-mails, listas de pessoas que debatem coisas por e-mail. Isso tá meio fora de moda, né? Eu tive várias delas. Você nunca teve isso, Pedro Falcão? Eu acho que tá tendo uma alucinação do passado. Lista de debate por e-mail? É. Gente do céu, eu tive uma lista de debate por e-mail que durou uns 11 anos, eu acho. A gente acabou com ela, infelizmente, porque era super legal. Recebia 48 mil e-mails por dia, mais ou menos, mas funcionava super bem. Ainda tem gente que faz isso. Se você tem uma newsletter também, manda, pega o link aí, compartilha esse programa. A gente precisa crescer cada vez mais. Aliás, hoje é um programa que vocês não irão gostar, tenho certeza disso. Hoje, Pedro Falcão, prepare-se porque o chat vai bombar de críticas em relação ao que a gente vai falar aqui, mas é necessário, eu vou mostrar aqui todas as telas mais importantes da pesquisa Atlas, que saiu ontem, que confirma o que já vinha falando a pesquisa Quest, que saiu na semana passada. Como eu disse, eu tenho uma crítica em relação à pesquisa Quest, não eu, mas depois eu vi que várias pessoas fizeram essa mesma crítica, não é nada original, aliás, o meu amigo Reinaldo Azevedo falou a mesma coisa no programa dele. Eu não tinha assistido o Reinaldo, ele falou sobre isso também. A pesquisa da Quest foi feita no dia 25, 26 e 27, no calor do protesto do Bolsonaro na Paulista. Na minha concepção, que não sou cientista de pesquisa, mas me parece que isso interfere. É como você pesquisar o quanto a água de um rio é límpida, cristalina ou barrosa, né? No dia posterior a uma chuvarada. Para mim parece que tem interferência. Mas, pesquisa Quest à parte, a Atlas vem confirmar algumas coisas que a Quest trouxe e vocês vão lembrar que no mês passado eu falei sobre pesquisas internas de partidos que estavam sendo contratadas, inclusive pelo PT, mostrando, já adiantando esse cenário. Então quem acompanha o Desperta ICL sabe que o que a gente vai mostrar da pesquisa Atlas aqui não é novo, já era esperado, o próprio PT já esperava isso. Não pensem que o PT ficou surpreso com a pesquisa Quest e com a pesquisa Atlas. Não pensem, mas ela confirma, pode colocar um pouco mais de pânico aí na articulação política, faz com que o governo se movimente. Aliás, o governo já está se movimentando há um bom tempo, o Lula está fazendo diversas reuniões, marcou reuniões essa semana, inclusive com o Supremo Tribunal Federal, porque o governo vai tentar, entre aspas, dar uma pacificada, evitar solavancos esse ano aí, para tentar melhorar as coisas e tocar o governo adiante. O cenário não é bom, tá, gente? O cenário não é bom. Vamos dar a real aqui.
Vamos dar real que esse programa serve muito para isso também. Então daqui a pouquinho a gente vai para as telas da pesquisa Atlas, vamos olhar juntos. Tem algumas poucas coisas que a gente pode analisar como positivas, mas tem muita coisa ruim. É uma fotografia de momento, não quer dizer nada para o futuro, mas é como a coisa está agora. Não por acaso o Bolsonaro foi para a rua, não por acaso está marcando mais manifestações. Nada está acontecendo por acaso, gente. Nada. Tem meses complicados pela frente. Muito complicados. E o governo tem dois problemas principais que eu vou falar sobre eles aqui também. Depois. Está fazendo um bom governo, essa nossa geringonça aí, né? Nossa grande concertação nacional. Em muitas áreas, sim. Mas tem um problema de comunicar o que está acontecendo. Isso é um dos problemas. O outro é um problema interno, a tal da articulação política, não se fala mais nela. Foi um grande tema de 2023, a articulação política, ou seja, a conversa do governo, principalmente com o parlamento, não funciona, não anda e tal, ela continua do mesmo jeito, não melhorou muita coisa. E isso interfere em muito do que a gente está vendo daqui para frente, do que a gente verá daqui para frente. Eu não acho que as coisas vão melhorar em termos de imagem, de percepção em relação ao governo, diante da população brasileira. E se elas continuarem do jeito que está, a coisa fica muito mais difícil. Para todo mundo, inclusive. Tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Hoje é um programa para não gostar. Tá bom? É um programa de chamar de senta aqui, vamos conversar. Esse é o programa de hoje. Senta aqui e a gente vai conversar. Tá bom? Mas tudo bem. Não precisa gostar. Se fosse só para a gente fazer oba-oba aqui, a gente ia passar o dia inteiro falando bem do governo e ia estar tudo certo, né? Mas não dá para fazer isso, né, gente? Porque aí vocês vão achar em outros lugares os que fazem isso. Aqui a gente não vai se prestar esse papel. Aqui a gente vai fazer um papel para dar o que está rolando mesmo e aí depois a gente senta na mesa aí do bar e resolve as nossas diferenças de opinião, porque trata-se um pouco disso, claro, mas a gente vai mostrar a ciência aqui, vai mostrar a pesquisa. Dá para confiar só nessa pesquisa? Não dá para confiar em nada. Também a gente não vai começar a fazer negacionismo de pesquisa aqui, porque eu me lembro quem fazia esse negócio e a gente não gostava também. E não é uma só. Já são 3 que apontam para o mesmo caminho. A primeira delas foi a Paraná Pesquisas lá atrás. Mas a Paraná Pesquisas, tudo bem, mas a Quest confirma a Paraná e a Atlas confirma as duas. Então, se a gente não acha que vale olhar isso, tudo bem. Então vamos esperar IPEC, vamos esperar a Datafolha. Tudo bem, vamos esperar IPEC e Datafolha. E aí veremos se elas contrastam com essas 3 que a gente já tem na praça ou se elas vão no mesmo caminho. Eu acho que vão no mesmo caminho. Não saiu pesquisa ainda, esse ano, sobre opção de voto, que para mim vai ser a pesquisa definitiva da fotografia do momento. É aquela pergunta clássica, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria neste momento? Essa é a tão aguardada pesquisa, que deve sair ainda no primeiro semestre. Os partidos já têm essas sondagens, tá, gente? Eu já vou falar sobre isso. Os partidos já têm essa sondagem. Quem não sabe somos nós. Alguma coisa a gente consegue saber, porque fala com uma pessoa aqui, uma pessoa lá, uma pessoa aqui. Foi o que eu fiz no mês passado. Falando com algumas pessoas, tendo ideia das pesquisas que foram contratadas por partidos, e inclusive pelo PT. Eu já antecipei, para quem acompanha, o Desperta sabe disso, o programa está gravado. Eu já antecipei o que a Quest mostrou e o que a Atlas mostrou. A Quest foi um pouco mais dramática, teve mudanças bruscas de uma pesquisa para outra, mas aí eu reporto a pesquisa ter sido feita no dia 25, 26 e 27. Eles estavam ouvindo pessoas enquanto o Bolsonaro estava na Paulista. Eu acredito que isso influencia na pesquisa. Acho que é um ponto negativo da Quest, ter escolhido essas datas para fazer. Tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, o vídeo que a gente mostrou no começo aí, vocês sabem, nós teremos um evento ao vivo, exclusivo e grátis, que vai trazer a Maria da Penha para falar ao vivo com vocês no estúdio do ICL, no domingo, às 8 horas da noite. Despertaicl.com.br, despertaicl.com.br é o link para você se inscrever. Faça a inscrição agora, porque depois vocês esquecem e aí na segunda-feira vem encher meu saco dizendo que esqueceu do programa. Que é o que acontece toda segunda-feira, posterior aos programas. Vem pedir reprise. Eu não sei se vai ter reprise, não cabe nem a mim essa decisão. Pode ter, pode não ter. Às vezes não tem reprise.
Vai ser um evento espetacular, como são todos do ICL, com dezenas de milhares de pessoas assistindo ao vivo, como são todos os do ICL, e você não vai querer perder essa, tá? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, comemora-se, entre aspas, na verdade é um dia de luta, é um dia importante. Aliás, para as próprias mulheres que falam aí que eu não preciso do feminismo, que não sei o que, esse dia ele é lembrado porque foi um dia de greve na Rússia, lá dos comunistas, Pedro Falcão. Não era comunista na época ainda, estava caminhando para isso já, né? Dos comunistas, para pedir direitos iguais para as mulheres, salários, direito ao voto. Então tem gente que vai votar hoje, curiosamente, vai votar lá em antifeminista. É paradoxal, né? Você está indo votar em antifeminista, mas você só está indo votar por conta da luta das feministas, sacou? Aí tem gente que não sabe disso. Então não é necessariamente um dia de comemoração. É claro que tem que se comemorar os avanços, mas tem muita coisa para andar ainda. Esse evento do dia 8 é um evento importante por isso também, e para ajudar a manter a imagem da própria Maria da Penha em pé, o que é super importante também, porque há sim uma maquinação, principalmente produzida pela empresa Brasil Paralelo, para destruir a imagem da Maria da Penha. 2 tentativas de assassinato pelo ex-companheiro, companheiro não, né? Pelo ex-marido, sei lá eu como é que se chama, e aí tá sendo tratado como assim um cara que tem que ser ouvido também, coitado, né? Tem que ser ouvido. Ele, Brasil Paralelo, foi lá ouvir o cara, coitado, temos que ouvir o lado do cara. Parece meio mimimi essa coisa da Maria da Penha aí, esse é o tom da parada. Então domingo a gente vai trazer a Maria da Penha aqui ao vivo às 8 horas da noite. Faça a sua inscrição, o evento é gratuito. despertaicl.com.br, tá bom? A gente se vê lá no domingão. Muito bem, redes sociais do ICL são atacadas com fake news sobre Maria da Penha e o Edu Moreira rebateu lá. As redes sociais do ICL estão sendo atacadas com uma enxurrada de informações falsas sobre a Maria da Penha, a mulher que inspirou a lei que protege as mulheres de homens agressores. Os autores dos comentários tentam defender Marco Antônio Heredia, seu ex-marido e autor de várias agressões e 2 tentativas de homicídio contra ela. Uma delas a tiro, outra ele tentou eletrocutar ela no banheiro. Esse é o cara. Esse é o cara que tá virando o novo herói da extrema-direita no Brasil. É esse cara. Coitado, né? Um bonzinho. Que exagero. Vocês são muito exagerados. Vamos fazer aqui um revisionismo histórico, né, Pedro Falcão? Eu achei que bandido bom era bandido morto. Bandido bom é bandido morto, mas alguns não. Alguns têm que ficar vivo e ser personagem principal de documentário. Para Brasil Paralelo, assim, esses bandidos aí, porque esse cara é um bandido. Ele foi condenado, ele é um bandido. Mas esse aqui tem que virar personagem de documentário. Esse a gente não quer morto. Esse é personagem de documentário. Todas as argumentações nas redes sociais do ICL são baseadas em fatos mentirosos, em mentiras, né? Não existem fatos mentirosos. Os ataques acontecem porque Maria da Penha terá um encontro público no domingo às 8 horas em que contará sua história nos canais do YouTube do ICL e do Eduardo Moreira com participação da Márcia Tiburi, da Manuela Dávila e da nossa colunista, escritora brilhante, aliás, foi tema de reportagem no jornal The Guardian essa semana, a Eliana Alves Cruz. A mediação do Edu Moreira e da Vivian Mesquita, nossa colega também, outra colega brilhante, querida, maravilhosa, que ontem, aliás, estava vestida de pêssego, segundo o William De Luca, estava vestida como Miss Pêssego. Sacanagem, viu, Vivian? Para rebater o ataque orquestrado nas redes, o Edu Moreira gravou um vídeo e aí mandou um recado, né? Mandou um recadinho para a turma da extrema-direita, para os mentirosos de plantão, que estão fazendo essa onda de ataques, porque domingo a gente vai mostrar sim a história da Maria da Penha ao vivo aqui no ICL. E aí o Edu falou, ninguém tem medo de vocês não, tá? Não adianta vir com mentirinha, com blá blá blá. O carro aqui vai seguir andando, gente. A caravana passa. A caravana vai... Vocês podem latir o quanto vocês quiserem, que a caravana vai seguir passando. Isso, na verdade, só alimenta, só dá combustível pra gente continuar. O vídeo está publicado nas redes sociais do ICL e também lá do Edu, então para vocês quiserem assistir o vídeo, deem uma olhada lá no vídeo. Nós temos até uma hashtag, né, o Pedro Falcão, o pessoal que usa a rede social aí, você sabe me dizer qual é a hashtag, o Pedro Falcão? Procura pra gente aí, pede pro pessoal da nossa produção, que daqui a pouquinho a gente passa para todo mundo aí, beleza? Bom, falando nessas questões, o Robinho pode recorrer em liberdade caso o STJ reconheça a pena por estupro. A pena pode ser reconhecida da Itália,
ele deveria ser preso no Brasil. A partir de final de março isso pode ser julgado pelo STJ, mas ainda assim o Robinho ficará livre para recorrer no Brasil em liberdade, mesmo que o Superior Tribunal de Justiça julgar que a ação contra o Robinho na Itália é procedente e válida para ele ser preso aqui no Brasil e cumprir pena. Isso porque, se o STJ homologar a decisão italiana, o Robinho pode ainda recorrer em liberdade no próprio STJ e depois ainda no Supremo. Então teremos Robinho, estuprador condenado, livre e leve e solto no Brasil por algum tempo ainda, pelo menos. Lá na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo tem uma capa hoje toda dedicada a temas em relação ao Dia Internacional da Mulher. Metade das mulheres assassinadas no Brasil foi vítima de arma de fogo. Isso aqui é uma pesquisa do Instituto Sou da Paz, que aponta que o agressor, em geral, é uma pessoa próxima da vítima, porque quem agride mulheres, no geral, é familiar, marido, pai, irmão, tio, primo, é familiar, ou pessoa próxima, vizinho, uma pessoa muito ligada à família. As agressões contra as mulheres no Brasil, inclusive os feminicídios, acontecem em geral dentro de casa. Tá, família brasileira? Isso não é novo, aliás, né? E claro, as mulheres negras são as que mais sofrem, são 7 em cada 10 mortes. 70% das mulheres assassinadas no Brasil pelo fato de serem mulheres, é por isso que criou-se a tipificação penal feminicídio, porque a motivação num crime ela é importante. Vejam só, aliás, que curioso, né? Debate-se muito, né, na extrema-direita que não existe feminicídio. Não existe. Porque, afinal de contas, homicídio é homicídio. Assassinato é assassinato. Eu pergunto, quem defende isso? Na boa aqui. Na boa. Você é a favor, então, de despenalizar o latrocínio? Fica a pergunta no ar. O que é latrocínio, Pedro Falcão? Roubo seguido de morte. Ué, mas não é só homicídio? Não é só homicídio? Ah, então a motivação importa. Então veja só onde a gente chega. A motivação por você roubar um objeto, tudo bem. A motivação por você matar uma mulher pela condição de ser mulher, aí não pode. Então o que é que vale mais na sociedade, na cabeça dessas pessoas? Um celular do que a vida de uma mulher. Essa é a conclusão. Se você acha que o latrocínio deve continuar a ser penalizado no Brasil e acha que o feminicídio não, então você dá mais valor a um celular do que a vida de uma mulher. Você dá mais valor a um bem de consumo do que a vida de uma mulher. Ué, não é tudo só homicídio? Então despenaliza tudo. Deixa só o homicídio. E vamos despenalizar, inclusive, as motivações. Assassinato por motivo torpe, por exemplo, por um motivo banal. Ele aumenta a pena da pessoa. Ué, mas a motivação não importa? Então, se não importa a motivação de ter assassinado uma mulher pelo fato dela ser mulher, então também não importa a motivação torpe. Então despenaliza a motivação torpe. Tira os agravantes. Ou a gente fala aqui de uma maneira lógica, ou a gente fala aqui de uma maneira absurda. Então, quem é a favor de continuar penalizando um ser humano que mata para roubar, que é o latrocínio, tem que ser a favor, não pode ser contra a penalização do feminicídio. Ou você está dizendo que um celular tem mais valor do que a vida de uma mulher. Tá dito? Ficou um bom corte esse, aliás, vou deixar a dica para o pessoal fazer o corte, né? Porque as pessoas muitas vezes não param para pensar nisso. Vamos lá para o site do clnoticias.com.br. Governo Lula volta a defender na justiça a manutenção das concessões da Jovem Pan. A Advocacia Geral da União defendeu em petição enviada à 6ª Vara Civil Federal de São Paulo na quarta-feira que a Jovem Pan não perca as 3 outorgas de rádio, conforme foi pedido pelo Ministério Público Federal de São Paulo, em processo devido à veiculação sistemática de conteúdos de cunho golpista e que atentaram contra a democracia no Brasil. A AGU, governo federal, diga-se, governo Lula, defendeu apenas o segundo pedido feito pelo MPF para o pagamento de uma multa no valor de 13 milhões e 400 mil reais e pediu bloqueio de bens e valores para garantir o pagamento. Em nota, a AGU disse que diverge da cassação da outorga.
Fundamentado em posicionamento do Ministério das Comunicações, o entendimento da União é de que, ainda que a penalidade tenha previsão legal e a gravidade da conduta da emissora seja reconhecida, os abusos cometidos pela empresa devem ser reparados por outras medidas, como a aplicação do direito de resposta e a indenização por danos morais causados. Então, a posição da AGU hoje é que a Jovem Pan continua no ar, mas paga uma multa. Esse processo ainda está rolando, isso aqui é um posicionamento da AGU. O Ministério Público Federal pede o contrário. Pede que a Jovem Pan perca o direito de usar o rádio no Brasil, as concessões que tem do rádio do Brasil, tá bom? Sinceramente, minha opinião é muito rápida. Eu acho que tirar a Jovem Pan do ar, nesse momento, é um exagero. Eu falei que hoje é um programa para não gostar, tá? É para não gostar mesmo. Olha, se a moda pega, a gente vai começar a fechar todos os frigoríficos do Brasil, porque via de regra usam carne produzida em área de desmatamento. Todos. Vai fechar McDonald's, Starbucks, Burger King, vai fechar mercado, um monte de coisa, porque essa carne vai parar em todos esses lugares. Tem 1 milhão de matérias mostrando isso já. O que é que acontece nesses momentos? Você faz um termo de ajustamento de conduta, por exemplo. Vai lá e fala, meu filho, para de fazer isso, não compra lá, paga uma multa e começa a observar melhor essas empresas para que elas se adequem ao correto, ao legal, ao justo, tá? Para além disso, bom, a Jovem Pan pode agora pagar uma multa milionária. É pouco, é muito, tá? Não sei, tem que ver também o balanço da Jovem Pan. Não adianta imitar a Lava Jato e ficar estabelecendo multa absurda e quebrar todo mundo também. Porque se a moda pega, a moda é ruim, gente. Se a moda pega, é ruim. É um setor da economia, a Jovem Pan tem que se adequar, parar de cometer crime, que é o que estava fazendo o tempo todo. Aliás, já melhorou muito. Eu assisto a Jovem Pan, eu assisto tudo, tá? Tudo. Eu assisto Revista Oeste, Jovem Pan, eu vou para tudo que é lugar. Tem que saber, tem que estar ligado, tem que estar olhando, né? A Jovem Pan melhorou muito. Mandou um monte de gente embora, deu uma recentrada no foco, tá? É ainda bolsonarista, ainda fala para o público da extrema-direita? Sim, mas vejam, a extrema-direita mesmo, aquela audiência absurda que a Jovem Pan tinha, foi embora. Isso é um sinal de que a Jovem Pan não fala mais diretamente com esse público. Deem uma olhada na audiência do programa Pingos nos Is, que era o programa de maior audiência da Jovem Pan, que era basicamente uma filial do Bolsonaro, estava sempre lá dando entrevista, e vejam hoje qual é a audiência deles. Ontem eu estava vendo, tinha 6 mil pessoas assistindo. Isso também é uma arma, né, pra eles, tipo, olha só, é realmente o governo da censura. Eu ia chegar lá. Eu ia chegar lá. E aí você tira a Jovem Pan do ar e isso piora, inclusive no que a gente vai ver da pesquisa Atlas. Você piora a percepção pública de que o campo da direita está sendo perseguido. A justiça tem que pensar nisso? Não sei. Mas eu estou falando aqui o que acontece de fato. Tá? Então puna-se a empresa, estabeleça uma multa, de modo que não inviabilize ela economicamente, porque não adianta a gente falar isso da Lava Jato e depois falar o contrário aqui depois, tá, gente? Vamos manter aí a lógica da coisa, também senão vira assim, ó, ocasião, né? Conforme a ocasião, a gente vai remando o barco para um lado ou para o outro, tá bom? Tudo bem, pode fazer isso também, não tem problema nenhum. Multa, fica em cima dela, eventualmente faz um termo de ajustamento de conduta, assina uma papelada lá dizendo que não vai mais fazer isso, e aí se reincindir, aí a conversa é outra. Falei que o programa hoje era para não gostar, né, o Pedro Falcão? Ah, Demori, só para eu te falar que aqui tem a hashtag que você pediu. Qual é? Hashtag Estou com Maria da Penha. Estou com Maria da Penha, então, em relação ao que a gente falou antes do nosso evento também, se você quiser postar, pega aí a hashtag Estou com Maria da Penha, pode pegar os nossos posts, as matérias que a gente está fazendo também, que está lá no ICL Notícias, que está lá no Instagram do ICL e tal, pega a hora que você repostar, usa Estou com Maria da Penha como hashtag que a gente está ajudando a levantar também para o nosso evento de domingo, tá bom? Não esqueça, despertaicl.com.br. Vamos lá então, o programa Pede Meia, pagamento de bolsa para alunos do ensino médio, começa no dia 26. O programa prevê uma poupança e um auxílio financeiro mensal de R$200 para alunos do ensino médio. Não sabe se o seu filho tem direito ou não? Vá para o iclnoticias.com.br que a matéria explica tudinho sobre esse programa do governo federal. Bom, aqui eu queria mostrar só rapidamente, né, a capa da Folha de São Paulo realmente está
hoje bastante temática, né, em relação ao Dia Internacional da Mulher, muitas matérias bem importantes, deem uma olhada lá se vocês tiverem um tempinho hoje. No Rio de Janeiro, para quem mora na cidade, começa a vacinar adolescentes de 13 e 14 anos contra a dengue. Público-alvo da campanha até então eram crianças de 10 a 12, então aumentou um pouquinho, antes era 10 a 12, agora 13 a 14 também, porque muita vacina está parando no posto. Então vá vacinar contra a dengue, é uma doença perigosa, pode matar. Não tem remédio, não tem remédio. Pegou dengue, tem que dar uma esperada para ver se o seu organismo dá um jeito na parada. Tem remédio para sintoma e tal, ajuda um pouco, mas não tem aquela coisa milagrosa que você pegou a doença, tomou, curou. Não tem. Se liga. Vacine-se. Em algumas cidades ainda tem na rede privada. Não todas, porque já expliquei aqui 1 milhão de vezes, vou falar pela última vez. Só tem um laboratório no mundo que produz a vacina chamada Kedenga, é uma vacina japonesa e não tem vacina para todo mundo no mundo. Não tem estoque, o laboratório não consegue produzir. Bom, só para fazer uma comparação rápida aqui, teve um editorial da Folha de São Paulo ontem, que eu não consegui trazer para vocês, sobre o debate que o governo está fazendo agora para dar condições melhores de trabalho para os trabalhadores dos aplicativos de entrega. iFood, Uber, entrega e transporte, né? E aí a Folha de São Paulo fez um editorial ontem. Só faltou chamar o governo de comunista. Regulação das plataformas é risco para o serviço de aplicativos. Lula age com afã sindicalista ao tratar de atividades inovadoras, cujo sucesso depende da flexibilidade das contratações. Eu não vou ler esse editorial porque nós temos muito mais o que fazer hoje no programa, mas ele é um editorial, para além de tudo, muito mal informado e eu vou mostrar agora porque ele é mal informado. Critica o governo porque o governo quer dar condições mínimas para os trabalhadores. Que condições são essas mínimas? Que tem um pagamento mínimo por hora de trabalho, que você limite as horas que a pessoa pode ficar ao volante, inicialmente de 8 horas, se for com negociação sindical pode ser um pouco mais, tem gente que fica dirigindo Uber por 12, 13, 14, 15 horas. Isso é perigoso para a pessoa e para o passageiro e para as outras pessoas que estão no trânsito. Que a pessoa possa ter pausas remuneradas para comer, que ela possa usar banheiros em alguns lugares, porque tem gente que literalmente faz xixi em copo plástico no Uber. Essa é a situação atual no Brasil. Que a pessoa possa ter licença médica, possa ter aposentadoria, tudo isso está sendo discutido no Brasil para implantar. Ah, o Brasil é um país comunista. Que absurdo Lula com essa mentalidade de sindicalista dele, diz a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo tão moderna, porque o Lula está indo contra a modernidade, porque afinal de contas, Pedro Falcão, esses aplicativos, eles são atividades inovadoras e o sucesso depende da flexibilidade das contratações. Então vamos ver como faz um país comunista, Pedro Falcão. Olha o que fazem no comunismo. Olha aqui, ó. 3 anos atrás, tá? Não é nem de hoje. Isso aqui é notícia velha. Aliás, a revista Época nem existe mais. Essa notícia é tão velha que nem a revista que publicou existe. Salário mínimo. E direito a banheiro. E não é só isso, porque tem mais coisa. A nova lei de Nova York para o trabalho de entregadores de aplicativos. Está em vigência hoje. Os aplicativos entraram na justiça e tal, estão tentando derrubar. Está em vigência. Publicadinho lá. Um salário mínimo, melhores condições de trabalho, direito ao uso de banheiros em restaurantes são algumas das regras que a cidade de Nova York estabeleceu 3 anos atrás para os entregadores e trabalhadores. A legislação também prevê limite de distância para que você possa demandar um serviço do entregador. Não pode pedir um negócio aqui, o cara tem que fazer 42 km para entregar uma pizza. Limite de distância, por quê? Porque é perigoso, porque não vale a pena economicamente, porque é bom só para a empresa. Pagamento mínimo por cada entrega, que é o que está sendo falado aqui no Brasil, pagamento mínimo por hora, mesma coisa, mesma lógica, pagamento mínimo por cada entrega, e que as gorjetas que a gente dá nos aplicativos, elas vão diretamente para os entregadores, porque hoje você sabe, né? Você dá uma gorjeta pelo aplicativo hoje, o aplicativo come um pedaço da sua gorjeta. Você não está dando para o entregador direto. Vocês sabiam disso? Você deu uma gorjeta de R$5 para o entregador. Uma parte fica com o iFood.
ou com os outros aplicativos. Não sei se o iFood fica, mas a maioria fica. Esses aqui são os comunistas de Nova York. Viu, dona Folha de São Paulo? Esses são os comunistas lá de Nova York. Nova York, você sabe, né? Uma ilha no Caribe governada pelo Fidel Castro. Né? Sabem disso? Tá aqui, ó, 3 anos atrás. Não é nem novo. É nem novo o negócio. Então, meus camaradas, vamos parar de lero-lero. Eu sempre falo, tem que, assim, ó, até intelectualmente tem que ter uma, assim, uma posição melhor, né, o Pedro Falcão, porque essa é muito fácil, né? Assim é muito fácil. Vão continuar falando essas groselhas, ignorando isso aqui, porque vão fazer de conta que isso aqui não existe, né? Vão fazer de conta que não existe isso aqui e vão continuar falando o que estão falando. Uma matéria exclusiva lá do G1, corpos de vítimas da PM na Baixada Santista são levados a hospitais para evitar perícia, dizem funcionários de saúde, ou seja, a chacina que a Polícia de São Paulo está fazendo, sob aplausos do governador Tarcísio, que aliás isso aumenta a popularidade dele, aparentemente. A gente vai ver na pesquisa Atlas. Essa é a nossa sociedade também. A gente tem que absorver, né? Não tem jeito não. Não é como a gente gostaria, é como ela é. Os corpos são tirados sob o pretexto de levar para os hospitais. A maioria deles chega no hospital já sem vida, porque na verdade já estavam mortos na cena do crime. Então os caras forjam o atendimento hospitalar, criam uma mentira para mexer na cena do crime, para estragar a perícia. Porque senão vai mostrar, né, que a polícia faz aquilo que a gente falou desde lá de dezembro, do começo da Operação Escudo. Tiro pelas costas, tortura, matando gente desarmada. Aí a gente vai ver a real situação das coisas. A arma plantada. No mês passado mataram um catador de papelão em São Paulo. O cara tinha uma pistola 9mm. Um catador de papelão, que morava em um barraco, ele tinha uma pistola 9mm. Aí você acredita se você quiser. Daqui a pouco vão pegar catador de papelão aí com um fuzil AK-47, né, Pedro Falcão? Imagina, o cara cata papelão, mas o cara tem um AR-15, por que não? Tem um Taurus T4 no carrinho de papelão. Afinal de contas, a criminalidade está muito alta, né? A pessoa precisa se proteger. Né, Polícia de São Paulo? Deputada por São Paulo, a Rosângela Moro vai mudar o título eleitoral para o Paraná, já de olho na cassação do marido. Se o Moro for cassado, abre-se uma vaga para o Senado no Paraná, vai ter que ter uma eleição extraordinária e a Rosângela, a Conja, já está de olho nessa vaga, vai mudar o título e vai ficar com o olho lá no Paraná. Se o Moro for cassado, ela possivelmente será uma das concorrentes à vaga do Moro ao Senado. Não tem nada a perder, porque se perder a eleição, continua deputada. Porque a eleição para deputada é só daqui a 3 anos, 2 anos e meio, né? Então, tem nada a perder a Rosângela. Justiça dos Estados Unidos arquiva pedido de extradição de Alan dos Santos, de senador. O senador Jorge Saif, então aqui já vamos dizer que a gente não confia nessa informação, porque a gente sabe que essa gente aí é meio ruim de falar a verdade, afirmou em um pronunciamento no plenário do Senado na quinta que a Justiça dos Estados Unidos arquivou o pedido de prisão e extradição do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Alan dos Santos, investigado pelo Supremo nos inquéritos das fake news e atos antidemocráticos, é considerado foragido desde 2021, tendo se mudado em 2020 para os Estados Unidos. Segundo o Saif, a Justiça dos Estados Unidos arquivou o pedido de extradição do blogueiro porque eles não entendem que o jornalista Alan dos Santos cometeu crime, senão o crime de opinião. Duvido que isso aqui está escrito em qualquer sentença dos Estados Unidos. Duvido. Tá bom? Então vamos deixar em suspenso, vamos esperar para ver se a gente tem uma apuração correta em relação a isso aqui. Tá aqui o Alan dos Santos, né? PGR dá parecer favorável à soltura de ex-assessor de Bolsonaro. Aqui a gente está falando do Felipe Martins, que está preso até agora, foi preso na última fase da Operação Tempus Veritatis. E agora a PGR, lá do procurador Paulo Gonet, deu parecer favorável à soltura do Felipe Martins. Ele foi preso no dia 8 de fevereiro pela Polícia Federal. A defesa do ex-assessor internacional da presidência afirma que o parecer da PGR considerou que a pretensão de relaxamento da custódia parece reunir suficientes razões práticas e jurídicas. Os advogados classificam que o parecer é uma acertada manifestação. Dessa maneira, aguardamos confiantes a decisão do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, dizem notas os advogados João Vinícius Mansur, William Iliades Jansen e Ricardo Schaeffer. No inquérito da PF, o ex-assessor é suspeito de auxiliar Bolsonaro a criar a chamada minuta do golpe. Martins seria integrante do núcleo jurídico, grupo responsável por criar embasamento legal à tomada dos poderes.
Qual que é o quiprocó desse negócio aqui? O Felipe Martins, ele era considerado, no momento que ele foi preso, foragido. Por quê? Por quê? O Guilherme Amado trouxe essa informação. Aliás, ontem o Eduardo Bolsonaro foi para a Câmara, teve um ataque de pelanca lá, falou do Guilherme Amado. Vou mandar um abraço pro Amado aqui, né? Que sofrer ataque nunca é legal. A gente já tá acostumado, mas nunca é legal. Nunca é bom, tá? Então, grande abraço pro Amado, que tá aí, sempre fazendo o trabalho dele, sempre com a gente no ICL aqui, lá no Portal Metrópolis também. E se tá incomodando é porque tá indo no caminho certo, né, Guilherme? Então fica de boa aí, vai dar tudo certo. A gente já tá acostumado com isso também, né? Já nem dá mais bola pra essa gente. O Eduardo foi lá falar que o Felipe Martins foi preso por causa de uma fake news do Guilherme Amado. Porque o Guilherme Amado teria publicado que o Felipe Martins tinha ido para os Estados Unidos. Ou seja, tinha feito imigração para fora do Brasil e não tinha registro da volta dele para o Brasil. Então, para o STF, o Felipe Martins estava ou poderia estar foragido. Então decretou-se a prisão para que ele fosse preso e voltasse ao Brasil. Essa foi a lógica da prisão. Acontece que o Felipe Martins estava no Brasil. E aí o Eduardo foi lá falar, não, eu estava aqui porque era só ter checado a imigração nos Estados Unidos. Por que vocês não checaram o border control, ou sei lá o quê, em vez de mandar prender o cara, porque iam ver que ele não está nos Estados Unidos? Bom, o Guilherme Amado publica algo divergente hoje aqui. A defesa do Felipe Martins divulgou na quarta-feira que a Procuradoria-Geral concordou com a soltura do influenciador digital. Os advogados teriam demonstrado à PGR que Felipe não viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Não é o que diz, porém, o governo americano. A Agência de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, a tal da Border Control, que é como falou ontem o Eduardo Bolsonaro, que vocês sabem, ele fala inglês porque ele fritou hambúrguer nos Estados Unidos. Vocês lembram dessa história? Ele tinha condições de virar embaixador do Brasil nos Estados Unidos porque ele tinha aprendido a falar inglês enquanto ele fritava hambúrguer lá. Não sou eu que estou falando, nem diminuindo quem frita hambúrguer. Longe de mim. Mas esse era o argumento na época. Então o Guilherme Amado traz uma informação dos Estados Unidos, que é a agência subordinada ao Departamento de Segurança Interna, informa em seu site, ou seja, uma informação oficial, que Felipe Garcia Martins Pereira entrou nos Estados Unidos via Orlando. O Guilherme Amado, ao investigar os passos do Felipe Martins no ano passado, obteve a informação da entrada em Orlando no site dessa agência e na quinta-feira teve acesso novamente aos mesmos dados. O site emite um documento chamado I-94, produzido pelo Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos. O I-94 inclui dados como histórico de viagens, entradas e saídas de estrangeiros do país. Então tá aqui, ó. É nisso que a Polícia Federal se baseou para pedir a prisão do Felipe Martins. Ele entrou nos Estados Unidos, segundo informações oficiais do controle de fronteira dos Estados Unidos. Aí fica difícil contrastar isso aqui, né? Você vai dizer o quê? Que os caras estão mentindo? Que os caras são comunistas? Que quem mandou botar isso aqui falsamente lá foi o Che Guevara? Fica complicado, né? Tá aqui, ó. Chegada em Orlando em dezembro de 2022. Então nisso baseou-se a decisão para mandar prender o Felipe Martins. Dito isso, sabendo-se que ele não estava lá, então aparentemente tem um problema de comunicação, de informação, de documentação, porque onde está a entrada dele no Brasil, foi isso que não se encontrou. Ele foi para os Estados Unidos, mas não teria se encontrado a volta dele. Como ele voltou? Ele não passou pelo controle migratório, é o que sabemos até agora, tá bom, gente? É o que sabemos até agora. Dito isso, eu particularmente não vejo motivo nenhum para ele continuar preso, inclusive. Foi preso por esse motivo. Bom, se esse motivo agora aparentemente é inexistente, o cara de fato viajou. Então, tá, beleza. Mas ele estava no Brasil quando foi preso. Se o motivo era esse, evitar risco de fuga, ou se ele estava foragido, que se solte ele. E aí faça-se o que a PGR vem pedindo, faça a soltura e retenha o passaporte. Porque o principal motivo para a prisão era risco de fuga, ou já se encontrava no estrangeiro. Né? Então, vai nesse sentido o parecer, solta o Felipe Martins e deixa o cara responder em liberdade. Essa tem que ser a regra, tá bom, gente? Réu solto, sempre, regra, réu solto, senão a gente vira garantista de ocasião aqui, aí vira bagunça. Aí hoje eu falo uma coisa, amanhã eu tenho que falar outra. E aí eu tenho que ficar rebolando para justificar isso, tem que ficar, a gente não precisa rebolar aqui. Não precisa rebolar. Regra, réu solto.
A pessoa só fica presa enquanto responde a processo. E veja, o Felipe Martins não é nem réu ainda. Ele é investigado. Ele é investigado. Ele não foi sequer denunciado. A denúncia não foi sequer aceita pela justiça. Então tá lá no começo. Uma pessoa investigada, presa, tem que ser muito exceção. A pessoa tem que apresentar risco a outras pessoas, tá ameaçando testemunha. Esses casos punk, assim, sabe, gente? Um assassino que pode matar outra pessoa, que pode se vingar. Uma ameaça de morte. Um marido que espancou a mulher e pode voltar a cometer isso, tentou assassinar a esposa. São esses casos. A gente tem que cuidar para não equiparar essas coisas também, porque também isso aí dá munição pro bolsonarismo, galerinha. Vamos se ligar na parada, entendeu? Porque isso aí vai colocando pressão na história de que eles são perseguidos, de que eles estão sendo oprimidos, de que as penas da tiazinha lá, a dona Fátima de Tubarão, é maior do que do cara do PCC. Isso alimenta a narrativa pública e aparentemente tem funcionado. A gente vai ver na pesquisa Atlas aqui. Tá bom, então vamos lá para umas últimas notícias rapidamente e depois vamos para a pesquisa. Ou vamos para a pesquisa direto? Vamos para a pesquisa direto, né, o Pedro Falcão? Olha, saiu ontem pesquisa Atlas. Nós estamos com 15 mil pessoas acompanhando este programa, então eu vou esperar mais um gole de café enquanto o Pedro Falcão canta Bela Tchau. Já cantou ontem, né, Pedro Falcão? Vai cantar de novo hoje? Sem voz. Ah, tá sem voz hoje, tá bom. Quer cantar Internacional Socialista também, Pedro Falcão? Alguma coisa assim, não? Aqui pode, aqui tá liberado. Nesse programa a gente deixa. Vamos lá para a pesquisa Atlas, ó. Saiu uma pesquisa Atlas ontem. A pesquisa é uma pesquisa bastante completa. A Atlas é um instituto que é um instituto relativamente novo, né? Então, para quem não conhece, para quem só conhece o Datafolha, o Ibope, aliás, o Ibope não existe mais, o Ibope virou IPEC. Não existe mais o Ibope como a gente conhecia. Então, tem o IPEC e o Datafolha no Brasil, que são os mais famosos, tá? E os novos institutos que vêm ganhando espaço nos últimos tempos. Muitos deles trabalham com pesquisa online ou por telefone, o que é uma novidade no Brasil, novidade de alguns poucos anos atrás. Em outros países já é bem mais consolidado. Nos Estados Unidos se faz pesquisa por telefone há décadas, por exemplo, tá bom? São confiáveis? Não são confiáveis? Bom, já tem um certo histórico desses institutos para a gente saber mais ou menos. A Atlas vem acertando muita coisa em relação a eleições, muita coisa. Aliás, muitas vezes mais que Datafolha e IPEC, que aparentemente tem um problema de metodologia gasta, antiga. Tentaram acertar isso na eleição passada, mas erraram muita coisa. Então a Atlas, dentro do universo de pesquisas, a gente pode colocar assim, é confiável no selo Datafolha, no selo IPEC? Para mim tá no mesmo nível, tá, gente? Não tá fora, não. Até prova em contrário, a Atlas é um instituto de pesquisa confiável, que faz pesquisa séria, que não está inventando história para... Tá? Então vamos começar disso. Vamos começar disso. O que é que essa pesquisa mostra? Ela mostra uma fotografia deste momento no Brasil. O que é que ela confirma? Ela confirma muita coisa que saiu na pesquisa Quest da semana passada, que também é um instituto novo. Relativamente novo em relação aos outros, claro. O que a Quest e a Atlas confirmam? Elas confirmam a pesquisa da Paraná Pesquisas, que saiu 3 ou 4 semanas atrás. Ah, Paraná Pesquisas não gosto. Tá bom, então exclui a Paraná Pesquisas. A Quest e a Atlas mostram a mesma coisa. Então tudo bem, não vamos brigar por causa disso. E o que é que essas três confirmam? Elas confirmam o que eu já tinha trazido para vocês aqui no mês passado. Pesquisas internas contratadas pelos partidos, que são feitas com muito mais frequência, às quais nós não temos acesso, já apontavam essa onda que estava por vir aqui. Tanto já apontavam que o Bolsonaro, que estava quieto em casa, sem encher muito o saco, foi para a rua. Gente, não há mais partido político no Brasil e no mundo há muitos anos que não trabalhe, que trabalhe sem ciência. Os caras só se mexem baseado em pesquisa. Volta e meia tem um improviso, mas no geral não. Se mexe por pesquisa. O Bolsonaro não foi pra rua porque ele quis. Ele foi pra rua porque era o momento de ir pra rua. A coisa começou a virar. A reprovação dele começou a cair. A aprovação dele estabilizou no mesmo nível que estava no ano passado. Está estável. As pessoas que aprovam e desaprovam o Bolsonaro está quase ali no empate técnico. Piorou muito para ele e depois foi melhorando. E o Bolsonaro não sai mais da rua. Esteve no Rio Grande do Sul essa semana, numa feira do agro.
Possivelmente vai fazer eventos como fez lá em São Paulo, vai fazer em Belo Horizonte, vai fazer no Rio de Janeiro. O Bolsonaro não sai mais da rua, esse ano é um ano eleitoral, o Bolsonaro está na rua. Não sai mais, podem escrever o que eu estou falando para vocês aqui, só se tiver uma mudança absurda de cenário. Vamos lá para a Atlas então. O que mostra a Atlas? A aprovação do Lula, para a gente começar aqui. Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula? A aprovação ainda é maior, tá, gente? 47,4% aprova, 45,9% desaprova. Ainda é maior, mas vejam como está chegando. E a aprovação está caindo. Isso aqui é a aprovação do Lula. Vamos lá para a aprovação do Lula. A avaliação do Lula, olha aqui, ó. Ela vinha 50, 53, 52, 51, 52, caiu para 47. E a desaprovação, que estava em 43, subiu para 46. Ah, é pouco, é mais ou menos na margem. Tudo bem, é pouco, mais ou menos na margem, mas ela vinha se mantendo aqui, ó. Isso aqui é desde janeiro, ó, de 2023. Então a gente está falando de mais de um ano atrás, olha aqui, ó. Ela vinha se mantendo, ela encostou um pouco mais no final do ano, abriu e agora voltou a fechar mais do que jamais esteve. Veremos se na próxima o Lula volta a ter aprovação maior ou se isso aqui vai cruzar as linhas. A gente tem que esperar. Tá? É dramático? Não é dramático, mas como você avalia o governo do presidente Lula? Então uma coisa é você avaliar o Lula. O Lula, o que você acha do Lula? Gosto do Lula. Acho um cara legal. Beleza. Mas como você avalia o trabalho do Lula? O trabalho do presidente Lula? Ruim e péssimo é maior do que ótimo ou bom. 40,6% acham que ruim e péssimo é o governo do Lula e 38,1% acham ótimo ou bom. Regular, 18%. Então o Lula, ele, como ativo público, ele é mais bem avaliado do que o seu trabalho, do que o seu governo. Isso é comum, tá, gente? É a mesma coisa que você falar, gosto do fulano, mas o que você acha ele no trabalho? Ah, no trabalho não gosto, acho que ele trabalha mal. Mas ele é uma pessoa legal, é ótimo sair com ele no final de semana. Mas no trabalho acho que manda mal. Tá? Tô fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem, porque muitas vezes não dá para entender, ah, mas o Lula tá aprovado ou reprovado? O Lula, figura pública, no geral as pessoas gostam mais, tá ali na margem, mas tá aprovado. O governo está reprovado, segundo pesquisa Atlas. Vamos lá para mais aqui. Avaliação do governo Lula na série temporal, veja só. Vinha com um melhorzinho, né? Em novembro as linhas se cruzaram, depois voltaram, a aprovação voltou de ótimo bom, ganhando ainda, e agora cruzou de novo. O ruim e péssimo está na frente do ótimo bom. Isso aqui pode permanecer um tempo histórico desse jeito. Mas vamos ver se a coisa está apontando para esse caminho ou não. Como você avalia o desempenho do governo federal em cada uma dessas seguintes áreas? Isso aqui é crucial. Isso aqui eles separaram aqui, ó, direitos humanos, redução da pobreza, relações internacionais, meio ambiente, investimento, educação, turismo, agricultura, saúde, moradia, política industrial, transporte, justiça e combate à corrupção, responsabilidade fiscal, segurança pública. Isso aqui estão todas as áreas. Como as pessoas avaliam o governo Lula, dessa vez aqui, o governo em todas as áreas. Vejam que em relação à pesquisa anterior da Atlas, todas pioraram. Todas. Todas as áreas do governo estão mais mal avaliadas do que estavam da última vez. A que menos piorou, piorou 5%, que foi na agricultura. A que menos piorou. De resto, gente, é de 8, 9 para cima. Tem área que piorou 34%, 25%, 42% de segurança pública. Não por acaso, depois da saída do Flávio Dino, que eu acho que tem influência, tá? Tem gente que acha que não tem, eu acho que tem. Em termos de comunicação pública. Piorou, então tá tudo pior. Qual que é a projeção para o futuro? É melhorar a popularidade do Lula? É melhorar a aprovação do governo ou piorar? Vocês acham que isso aqui vai melhorar rápido? Tá tudo, todas as áreas tá pior. Como você avalia o desempenho do governo federal em cada uma das seguintes áreas? Tá aqui, ó. Tudo piorou. O melhor ponto foi lá em novembro. Depois, olha aqui, ó, janeiro, março, tudo piorou. Relações internacionais, meio ambiente, justiça, responsabilidade fiscal, direitos humanos, segurança pública, tudo. Segurança pública é o verde aqui, ó. Olha como caiu. Olha como vem caindo. Comparação com o governo anterior. Isso aqui é a única tela talvez boa para o governo Lula. As pessoas comparam o governo Lula com o governo Bolsonaro em todas as áreas. O governo Lula se sai melhor que o governo Bolsonaro em todas as áreas, tá? E isso aumentou, inclusive. Conforme o tempo passa, as pessoas têm a percepção de que o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro. Mas quando as pessoas comparam o governo Lula com o próprio governo Lula, ou quando elas comparam o governo Lula com a expectativa que elas tinham em relação ao governo Lula,
É aí que a coisa fica feia. Então, não é vantagem nenhuma você dizer que as pessoas acham o seu governo melhor do que o pior governo da história do Brasil. Ah, mas o Lula está melhor que o Bolsonaro. Sim, gente, claro. O Grêmio está melhor que o Ibis também. E daí, né, Pedro Falcão? Nossa, mas se as pessoas acham que o Grêmio está melhor que o Ibis. Não parece ser uma grande coisa, né? É isso aqui, ó. A gente está comparando o governo Lula com o Ibis. Tá? Então, é uma tela boa? É. Mas ela fala mais sobre o passado. Não joga muito para frente essa tela. Não joga muito a favor, na verdade. Vamos lá para o outro pedaço aqui. Quais são, na sua opinião, os maiores problemas do Brasil hoje em dia? E aqui é que o bicho pega. Para quem está só nos ouvindo, eu vou relatar o que está acontecendo aqui. Temos um gráfico com todos os problemas que as pessoas podem apontar no Brasil. Corrupção, pobreza, mau funcionamento da justiça, economia e inflação, extremismo e polarização política, situação da saúde, enfraquecimento da democracia, situação da educação, tudo isso. Tá? Quais são os 2 principais problemas do Brasil hoje? Criminalidade e tráfico de drogas para 60% das pessoas é disparado e corrupção, 58,8% das pessoas. O que vem em terceiro lugar, que é pobreza, desemprego e desigualdade, fica com 20% só. De novo, gente, isso aqui é percepção dos problemas, não são os problemas reais. A gente sabe e pode ter certeza que salário, pobreza, né, economia, inflação são problemas reais muito maiores do que tráfico de drogas. Porque tráfico de drogas pega principalmente grandes metrópoles, grandes cidades. A imensa maioria dos municípios do Brasil não tem um problema de tráfico de drogas que afeta a pessoa no dia a dia dela. Não tem. Não tem mesmo. Para a maioria das pessoas não é assim uma coisa presente. O pior problema da pessoa hoje é salário. É seguro-saúde. É ter um emprego melhor, é renda. É conseguir financiar uma casa. Só que isso aqui é percepção. Porque as pessoas percebem que o crime tomou conta do Brasil, que o tráfico de drogas tomou conta do Brasil e que a corrupção tomou conta do Brasil. E isso aqui é um problema porque toda vez que a corrupção vira um dos principais problemas na percepção das pessoas, a coisa não vai bem. Porque isso aqui é gatilho para golpezinho branco, para impeachment. Isso aqui é gatilho para isso. Então vejam, é complicado. Olha aqui, ó, o que parte da imprensa tanto fala, a polarização é um problema no Brasil. A polarização política. Sabe quantas pessoas percebem a polarização política como um problema no Brasil? 12%. As pessoas estão nem aí para isso. A pessoa está andando para a polarização política. Tá bom? Isso não é um problema. É só na cabeça de alguns analistas que é um problema esse negócio. Enfraquecimento da democracia. Grande pauta da esquerda de hoje. Ó. Olha aqui. Ó. Querem fazer passeata para ir para a rua para defender a democracia. Sabe quantos por cento da população está preocupado com isso? 12%. Eu não estou dizendo que não é importante. Deus me livre de dizer isso. Eu estou dizendo que a percepção das pessoas não é essa. 12% das pessoas se engajariam em qualquer coisa relativa à democracia. Esse é o retrato do país também, né, gente? Como avalia a situação econômica do Brasil? Nesse momento, 53% acham ruim, 28% acham boa, 19% acham normal. Vejam só como ela foi melhorando até mais ou menos setembro, estabilizou e só piora. Janeiro piorou, março piorou. Então, mesmo que o PIB cresça, deixa eu ver que horas são aqui, mesmo que o PIB cresça, cresceu aí 3%, que é bom, é legal, é ótimo, melhor do que as expectativas, mas não é excelente. Excelente é um PIB de 7, 8, 9, 10, isso é um PIB excelente. 3% é um PIB legal. Tá? PIB não necessariamente bota dinheiro no bolso da pessoa. Sabia, Pedro Falcão, se você cair de moto hoje, você melhora o PIB do Brasil? Sabia? Ou se eu cair de moto, né? Quando eu voltar para casa. Você melhora o PIB do Brasil, na prática. Vai para o hospital, vai ter gasto, vai comprar um negócio, vai pagar... Você melhora o PIB, você gira a economia. O PIB se alimenta disso também. Sabia que se botar mais agrotóxico na lavoura, melhora o PIB do Brasil? Melhora. Sabia que se desmatar a Amazônia inteira e plantar tudo soja, vai melhorar o PIB do Brasil? Vai melhorar, vai crescer 250.000% o PIB. Então não quer dizer muita coisa, né? O PIB isolado. PIB não conversa com a pessoa no dia a dia. Ninguém come PIB, né? Qual a sua expectativa para a situação econômica do Brasil e do mercado de trabalho daqui a 6 meses? E qual a expectativa para a situação econômica da sua família? Isso aqui pode representar um pouquinho de alento para o governo,
porque as pessoas ainda estão mais esperançosas do que desesperançosas e a esperança aumentou. Então, gente, a população que votou neste governo, ela ainda tem esperança de que ele entregue o que ela gostaria que ele entregasse. Vejam, a comparação das pessoas para dizer que o governo hoje está mal, ela não é com o governo Bolsonaro. Quando enfrentadas, as pessoas falam, não, o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro. Em todas as áreas. Eu já mostrei aqui. O governo Lula só não é melhor do que a expectativa que nós tínhamos em relação ao governo Lula. Então é uma comparação com ele próprio. E nesse buraco a extrema-direita vai bater e vai navegar. No Congresso e fora dele. Esse é o momento de perigo e atenção que a gente está. Olha aqui, ó. Qual a sua expectativa para a situação econômica do Brasil daqui a 6 meses? Variou na média, né? Tá aqui, ó, 52, 50, tá caindo um pouquinho, mas o número de pessoas que acham que vai piorar tá crescendo rápido. O problema é que se isso aqui vira, a gente perde a mirada de futuro, ou seja, a pessoa já não está gostando do governo hoje e ela acha que vai piorar ainda por cima. Então a gente ainda está numa situação em que a pessoa não está gostando do governo hoje, mas ela tem esperança de que pode melhorar. Ou seja, ela ainda tem esperança de que o governo possa trabalhar para melhorar. E vamos lá para a última tela. Você tem uma imagem positiva ou negativa desses líderes? Essa tela é importante. Vejam só, o Lula tem uma imagem positiva para 47% das pessoas e 49% tem uma imagem negativa. Piorou 2%, tá? Os outros todos são piores do que o Lula. Então o Lula ainda é o que tem na média uma imagem melhor perante a população. Mas vejam o que aconteceu aqui. Vamos pegar esses personagens. O Lula está em primeiro, tá? Tarcísio em segundo. Cresceu 15% o Tarcísio jogando parado. O Tarcísio está jogando parado, batendo palma para a Polícia Militar de São Paulo que está cometendo uma chacina. O Tarcísio está jogando parado. Ele cresceu 15%. Foi o único que cresceu. Aliás, todos os outros perderam a avaliação. Então lá, vamos lá. Primeiro está o Lula. Vamos pegar os 10 primeiros? Segundo está o Tarcísio. Terceiro melhor bem avaliado, Michele Bolsonaro. Quarto melhor bem avaliado, Jair Bolsonaro. Vejam que a diferença entre o Lula e o Bolsonaro não é tão grande, gente. O Bolsonaro está no pior momento dele de ataque público em relação ao processo judicial, polícia, busca e apreensão. Pior momento. E mesmo assim não cede. Não cede a aprovação dele. Quarto lugar, a Marina Silva. Quinto lugar, o Zema. Sexto lugar, o Tebet. Sétimo, o Haddad. Oitavo, o Alckmin. Depois a Janja. E aí vem Rui Costa, Moro, Rodrigo Pacheco, Ciro Gomes, Eduardo Leite e Arthur Lira. Então, se a gente pegar aqui no top 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a Janja aqui, ó, a gente vai ver que tem 1, 2, 3, 4 que são aqui de direita / extrema direita, tá? Todos os outros são ligados ao governo. Isso aqui é bom, porque é o Alckmin, é a Simone Tebet, é o Haddad e tal, não sei o quê. Só que, detalhe, todos vêm piorando. E do top 5, 1, 2, 3, 4, 5, do top 5 tem o Lula e a Marina em quinto. Os outros 3 é o Tarcísio, a Michele e o Bolsonaro. E o sexto é o Zema. Isso aqui é o retrato da extrema-direita. A extrema-direita ainda conta com muito apoio popular. Muito. Repito, num momento que é um momento péssimo. O Bolsonaro, se fosse aqui para encerrar o programa, falta 2 minutos para acabar e daqui a pouquinho começa o SL Notícias, primeira edição. O Bolsonaro, se isso aqui fosse uma luta de boxe, gente, e tem aqui, ó, a gente está lutando contra o Bolsonaro, tá? O Bolsonaro está naquele momento da luta que a gente está há 5 rounds só batendo nele, sem tomar nenhum golpe. A gente já deu cruzado, gancho e direto e tudo. O Bolsonaro já foi para a corda umas 8 vezes, mas nem abriu contagem. Essa é a imagem pública, a percepção pública da população hoje em relação ao Bolsonaro. A história da vitimização vai perdurar? Não sabemos, mas ela está funcionando. Ela está funcionando. Quando você tem vários ataques contra o Bolsonaro de vários lados e a coisa de fato não anda, não tem um desfecho,
Eles estão tentando inverter essa história para mostrar que o Bolsonaro é um perseguido. Vai funcionar no longo prazo? Não sabemos. O negócio é que o cara está em pé. E o Tarcísio está ali. E a Michelle está ali. E o Zema está ali. E se botar outros personagens, vai aparecer mais gente aqui. Posso apostar. Tá? Então, é um momento delicado, um momento de atenção. Os dois problemas principais do governo hoje, na minha visão, e o governo sabe disso, e muita gente sabe disso, não estou falando nada de novo. A tal da articulação política, sabido. A conversa entre o governo e a Câmara e o Senado, ela melhorou um pouco, mas não é azeitada, não é 100%. Tem muita pressão em cima do Lira e do Pacheco, muita pressão da base da direita, do centrão, da extrema-direita, para fazer barbaridades na Câmara. Estou dizendo que o Lira é bom? Não, mas estou dizendo que o Lira, em alguma medida, está segurando algumas coisas ali que eu já estou sabendo também. Que se dependesse dos amalucados da Câmara, o bicho ia comer. É anistia, ir para cima do STF, um monte de coisa. Tem muita pressão. Se isso aqui piorar, piora a situação de todo mundo. E outro problema crucial do governo Lula, nesse momento, que faz coisas em várias áreas incríveis, desenrola, é poupança para aluno do ensino médio, um monte de coisa acontecendo. Um monte. O governo, ele tecnicamente não é ruim, mas o governo não sabe se comunicar. As pessoas não sabem o que está sendo feito no governo. Isso é um fato. A informação não chega, não convence, não explica, não chega ao povão. O governo Lula não tem um ministro que fale com o povo. Sai na rua e pergunta para as pessoas o nome de 3 ministros do governo Lula, eu duvido que a pessoa saiba responder. O único que tinha era o Flávio Dino. Foi embora. Assumiu o Lewandowski. Alguém mais ouviu falar em Ministério da Justiça? Nem a gente aqui mais fala. Acabou o Lewandowski. Acabou o Ministério da Justiça. O Dino era o único que estava fazendo comunicação popular, falando de combate ao crime, de criminalidade, falando com as pessoas. Único. Então hoje o governo, em termos de comunicação popular, é um exército de um homem só. Chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que eu acho até mesmo que o discurso público do Lula hoje não chega mais no coração do povo como chegava no passado. Eu acho que chega menos, com menos intensidade. Tá? Muito bem, atrasamos um pouquinho. Me desculpa, Vivian, me desculpa, William. Tá bom? Eu amo vocês, mas eu precisava terminar aqui. Tá começando agora esse SL Notícias primeira edição. A gente se vê na segunda-feira, às 7 horas da manhã. Tchau. Faltam 2 dias para o nosso encontro com Maria da Penha, ativista e defensora dos direitos das mulheres. Nossa aula é neste domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Não esqueça!